pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar agora a nossa aula, finalmente depois de um longo período, na nossa disciplina de Cálculo Fundamental 1. Tá? Como vocês bem sabem, nós estamos aqui numa modalidade de ensino que não é a modalidade tradicional, que vocês se inscreveram para o curso de vocês, mas em vista da situação que nós estamos enfrentando agora no estado, no país e no mundo, que é essa pandemia, foi uma estratégia que foi utilizada pela universidade por nossos professores para que a gente consiga não ficar distante de vocês, de forma que vocês tivessem algumas atividades. A aula de hoje é uma aula que eu vou falar sobre a parte de limites, que nós já vimos, e alguns outros direcionamentos. Tá? Então vejam bem, vocês viram comigo no último encontro que nós tivemos o conceito de limites, só que de forma bem formal. Tá? Então, nessa situação desse conceito de limite formal, nós vimos o estudo dos épsilons e deltas, tá? Que é um conceito bem formal da matemática de como você estudar os limites. E eu acrescentei também, lá no meu canal do YouTube, se não me engano, 3 exercícios, para que vocês pudessem pegar a lista de exercícios e tentar refazer os exercícios com base naqueles vídeos e também com base no que o monitor passou para vocês. Assim, agora a gente vai simplificar um pouco mais esse conceito do limite. A gente vai falar agora da parte informal. O que é esse conceito do limite informal? Vocês viram comigo aquele conceito de limite que era definido como um valor de um determinado valor de x que tendia para um valor a, e uma vez que esse x tende para um valor a minha função vai fazer com que o f de x tenda para um determinado valor L. E aí nós vimos que no eixo Y nós teríamos uma situação de um L passando, ou pelo menos de um valor de L sendo aproximado para um valor de L no eixo Y, enquanto eu vou ter um valor de X tendendo a um determinado valor A. Certo? Bom, compreendo isso daqui como sendo o valor de A. Então, nessa situação, nós definimos o conceito de limite pelo tal do épsilons e deltas. Só que aqui a gente vai definir de uma forma um pouco mais informal. Então, se eu tiver uma função f de x e que os valores dessa função f de x puderem ser tornados tão próximos quanto queremos de L, então lembre que a gente faz o conceito de aproximação de f de x em torno do meu L, e desde que tomemos os valores de x suficientemente próximos a esse valor aqui, ao tal do A, só que não obrigatoriamente igual a gente pode escrever então esse conceito que vocês já viram comigo, que é o limite da minha função f de x quando x tende a A igual a L, ou f de x tende a L quando x tende a A. Então, nós temos alguns métodos de resolução desses limites. O método formal que vocês viram foi a partir da utilização dos épsilons e deltas. Mas nós podemos também utilizar os métodos gráficos e também os métodos numéricos para que a gente encontre o valor do limite de uma determinada função. Então, primeiramente, a gente vai utilizar esses 2 métodos para que vocês possam compreender como trabalhar com os limites informais. Em outros cursos de cálculo, provavelmente, seus amigos podem ter falado que o limite acaba sendo difícil exatamente porque é ensinado apenas você resolver o limite de forma numérica, mas não pelo método das tabelas e nem pelos métodos dos gráficos. Assim, se vocês olharem bem este exemplo aqui, vamos utilizar uma evidência gráfica e numérica para conjecturar o valor do limite de x² menos x mais 1 quando x tende a 2. Diferentemente do épsilons e deltas, onde a gente já colocava um determinado valor aqui, que seria o valor L, por exemplo, eu colocaria um valor L qualquer, que a gente queria que você provasse se era verdade ou não. Aqui eu vou trabalhar com o limite dessa função f de x com que o x tende a 2. Então, o que vocês já sabem lá do ensino médio? Bom, então, já que a função f de x é essa, eu vou tentar montar o gráfico dessa função. E aí eu vou chamar o primeiro detalhe para vocês. Nesse primeiro detalhe, vocês foram ensinados a fazer uma tabelinha, onde na primeira coluna eu coloco os valores de x, que é chamado na nossa variável independente, e
O y, que é a segunda coluna, é chamado da variável dependente. Então, percebam bem que uma estratégia de vocês trabalharem com isso aqui é você pegar o valor de x tendendo a 2. Então, eu vou pegar o valor de 2 como se fosse o valor central da minha tabela. Então, eu coloquei aqui o valor de 2. Deixa eu mudar aqui a caneta para mostrar para vocês. O valor de 2 como sendo esse valor aqui. E, a partir daí, eu selecionei valores ao redor do ponto 2. Então, eu peguei valores abaixo de 2, como o 1, o 0, menos 1, e acima de 2, 3 e 4. Percebam bem que eu sempre peguei no valor da unidade. E aí eu substituo os valores de f de x dentro da minha função x ao quadrado menos x mais 1. E eu obtenho os valores de y, que estão representados na segunda coluna. A partir daí, uma vez que vocês montaram essas tabelas, nós podemos montar os gráficos dessa função. E aí eu coloquei aqui no gráfico à esquerda o gráfico de pontos, onde representa os pares coordenados. No caso, x igual a menos 1 e o y igual a 3, que é esse pontinho aqui. E aí vai x igual a 0, y igual a 1. E aí vocês veem exatamente esses pontinhos aqui. Unindo esses pontos, nós encontramos o gráfico à direita. E aí nós temos o formato da minha curva, da minha função. Vocês podem perceber que nesse limites, ou nesse domínio que eu escolhi, entre menos 1 e 4, aparentemente essa função é contínua. Por que eu digo aparentemente? Porque eu não tenho nenhuma informação entre menos 1 e 0, entre 0 e 1, e assim vai, porque eu peguei só as unidades. Para essa função é tranquilo, porque a gente vai ver que a função polinomial, como essa, x ao quadrado menos x mais 1, ela também é contínua em toda parte. Só que aí, o que é que eu quero chamar a atenção? É exatamente isso daqui que envolve o conceito de limite. Na evidência gráfica, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o x tenda para o valor 2. Ok? Só que pela definição informal, o valor de x vai ser obrigatoriamente igual a 2? Não. Ele vai tender para esses valores. Então percebam bem que quando eu coloco no gráfico à direita, aqui eu tenho um valor de 2. Certo? E aqui eu tenho um correspondente dele, que seria o valor do y acerca dele. Então, a minha função, se eu pego valores maiores do que 2, como 4 e 3, percebam bem que a minha função tem esse formato e ela vai em direção ao valor de x. Certo? Isso significa que em y ele está descendo para um determinado valor. Se eu pego valores menores do que 2, que é o x tendendo a 2 por aqui, o meu valor de y ele também tende para um valor em relação a um determinado valor L. Então a minha função, se você olhar o trajeto dela, ela tem um trajeto em direção a um determinado valor e outro valor. Assim, se você olhar bem, quando esses dois valores tendem a 2, a minha função f de x ela tende a um determinado valor L, onde esse valor L vai ser o valor que, no caso aqui, concordou do valor de y igual a 3, que é quando eu substituo o 2 na minha função x ao quadrado menos x mais 1. E, portanto, o limite dessa função pelo método gráfico, pela própria função como está demonstrado, ele vai tender ao valor 3. Então, percebam bem que eu não precisei, claro que eu precisei montar a tabelinha, fazer o gráfico para encontrar esse gráfico dessa função. Mas com o próprio gráfico em si, você consegue saber qual é o valor do limite que uma função tende quando um x tem um determinado valor, que no caso aqui foi o 2. Ok? Beleza. Então eu falei para vocês que a gente pegou essa função x ao quadrado menos x mais 1 e colocamos valores discretos, né? Menos 1, 0, 1, 2 e aí vai. Contudo, nem sempre a gente precisa pegar só esses valores inteiros. Existe uma outra abordagem que, em vez da evidência gráfica, nós vamos utilizar uma evidência numérica, que é a utilização de tabelas. E aqui, essa utilização da tabela, algumas vezes, ela se torna muito mais útil do que o método gráfico. E por que eu digo isso? Porque algumas vezes no método gráfico, nós não conseguimos definir ou desenhar um gráfico que represente bem a função. Principalmente nas funções que vão levar a assíntotas. Tá? Assim,
você pode também utilizar o método das tabelas para encontrar esse limite. Então, nessa situação, vou colocar... Pois bem, então a gente vai montar uma tabelinha. E aí, pelo conceito do limite, vamos lembrar. O valor de x vai tender a um determinado valor a, mas não obrigatoriamente vai ser igual a ele. Então, aqui no centro, nós temos exatamente o valor que o x vai tender a 2 quando o limite da função f de x menos x mais 1. Tá certo? E eu coloquei a interrogação porque exatamente eu não vou fazer o x igual a 2. Mas eu vou pegar primeiramente valores menores do que 2. Como, por exemplo, o 1,5. Quando eu substituo 1,5 nessa função, eu obtenho o resultado em y, 1,8. E a partir daí, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que quando eu aumentar para 1,8, e assim nessa situação eu estou em direção a 2, o valor do y tende para 2,4. Quando eu for para 1,9, o meu valor em y é 2,7. E quando eu pegar um valor muito próximo de x, do 2, 1,99, o meu valor de y tende a 3. Onde é que eu quero chegar? Lembra do conceito de delta? Lá nas aulas que eu coloquei para vocês no YouTube, eu fiz com que delta e epsilon se tornassem muito pequenos. 0,1, 0,01. Que é exatamente o que eu tenho aqui. 2 menos 1,9 dá 0,1. 2 menos 1,99, 0,01. Então, delta é muito pequeno. E o que é que aconteceu com ele? Está tendendo para um determinado valor. E se eu fizer 1,999, vocês vão perceber que ele vai tender para um valor 3. E observem como é a mágica do limite. Não obrigatoriamente eu tive que o limite seja igual a 2. Mas se você perceber, o valor do limite L vai tender para um valor 3. Não obrigatoriamente chegando com x igual a 2. Se fizermos a mesma abordagem agora pegando valores maiores de y, por exemplo, o 2,5, o meu valor de y é o valor 4,8. Se agora eu for em direção ao meu x, de reduzir para 2,2, o y é 3,6. Se eu reduzir para 2,1, o y é 3,3. Então percebam, ele vem de 4,8, depois 3,6, depois 3,3. E se eu pegar um valor muito pequeno, acima de 2, o 2,01, que é o delta igual a 0,01, o valor também tende a 3. Assim, percebam que eu não precisei substituir o x na minha função igual a 2. Mas por esses dois resultados, o que é que eu posso dizer? Quando o x tende a A, seja vindo de valores maiores do que A ou menores do que A, o meu valor de y tende para o mesmo valor, que é o valor 3. Assim, por essa evidência das tabelas, assim, a evidência gráfica, nós podemos dizer que o limite dessa função é o valor, vamos escrever, o valor 3, tá certo? Ok? Então, compreendido? Bom, então nessa situação, vocês já viram que eu posso utilizar o método gráfico e o método das tabelas. E aí vamos utilizar um outro exemplo. Nesse outro exemplo, que ele vai carregar daqui a pouco. Bom, vamos utilizar uma função um pouquinho mais complexa. O limite de x menos 1 dividido pela raiz de x menos 1. Quando x tende a 1. E aí a gente vai começar a trabalhar com alguns limites que são um pouquinho inconvenientes. Se você cair na mania de só substituir o valor do x dentro da função, pode ser que você não tenha um resultado que você espera. Então, por exemplo, se eu substituir diretamente x igual a 1 na função x menos 1 sobre a raiz de x menos 1, eu vou ter no numerador x menos 1, que vai ficar 1 menos 1. Bom, vai ficar 1 menos 1. E se eu substituir aqui embaixo a raiz de 1 menos 1, no numerador vou ter o valor 0 dividido por 0. E aí eu faço a questionamento a vocês. Quanto é que 0 dividido por 0? Pois é, pessoal. Como eu não escutei vocês, então venham aqui na tabelinha, percebam bem que
esse resultado para a minha função, ele não existe. E aí vem a pergunta, já que a função f de x não existe, mas será que vai ter um limite dessa função? Quando o limite da minha função x menos 1 sobre raiz de x menos 1, quando x tende a 1, será que ele existe? Então vamos para a evidência numérica primeiro. Desculpe, a evidência gráfica. No gráfico à esquerda, que é esse daqui que eu estou apontando, pensamos bem que eu peguei da mesma forma. Eu peguei o valor de x e subtraí, eu peguei valores menores do que 1 e maiores do que 1. Então, eu peguei primeiro o valor acima de 0, menos 1, e depois o 2, o 3 e o 4. Então, quando eu substituo por menos 1, da mesma forma, se eu tiver menos 1 com menos 1, raiz de menos 1, eu vou ter aqui embaixo, aqui em cima tudo bem. Vai ficar menos 1 com menos 1, menos 2. Dividido por... Se eu colocar aqui raiz de menos 1, o que vai acontecer? Eu vou estar dentro dos números complexos, e, portanto, isso daqui também não existe. Assim, pessoal, em menos 1, o valor da minha função não existe. Em 0, substituindo 0, como vocês podem perceber no gráfico, esse ponto aqui ó, é o valor 1. E em 1, eu não tenho nenhum ponto. Eu não tenho nenhum pontinho aqui para representar isso aqui. E aí depois o 2, o 3 e o 4 estão definidos. Mas percebam que se eu ligar esses pontos, eu posso tentar perceber que, olha só, provavelmente entre 0 e 1, o valor de x da minha função está definida. Ela só não está definida em que ponto? O x igual a 1. Então pode ser que o valor de y tenda para um determinado valor, quando o x tende a 1, vindo dos seus valores menores do que 1, por aqui, ou x tenda para 1, vindo dos valores positivos, e aí nessa situação eu vou ter um valor também da minha função acompanhando para um determinado valor L. Então, se eu subir aqui para a minha função, provavelmente pode ser que eu tenha algum determinado valor em L ou em Y que seja o limite da minha função, já que a minha função vai caminhar nesse sentido quando x tende a pelos valores maiores, e a minha função caminha nesse sentido quando x tende a pelos valores menores do que A. Assim, uma das regrinhas é, bom, pelo gráfico, provavelmente pode ser que tenha ou não tenha. Então, posso utilizar um método das tabelas para tentar tirar essa dúvida. Porque pelo método das tabelas, eu vou pegar um valor bem próximo de A e bem pequeno. Assim, no método das tabelas, ou no método gráfico também, eu posso pegar valores pequenos em torno de 1. E aqui nessa situação, percebam que eu coloquei a minha tabelinha. Ainda continuou com 1 central, como não existe, só que eu peguei valores muito pequenos. 0,99, 0,95, 0,90, 0,85, 0,8. Então percebam que para todos esses valores, a função está definida, e para valores acima de 1, 1,1, 1,01, 1,1 e aí vai, a função também está definida. E aí o que acontece? Acontece que nessa situação, a minha função, ela agora, se eu desenhar a minha função nesse gráfico, percebam que o 1 fica agora mais explícito, que provavelmente eu tenho um limite dessa função, e que ele vai tender a esse valor aqui, provavelmente o valor 2. Mas lembrem que, como eu falei para vocês, o valor de 1 na minha função, ele não existe. E aí vamos utilizar então o método das tabelas. Então no método das tabelas, como vocês já viram aqui, eu vou pegar os valores de delta e fazer bem próximo de 1, mas não obrigatoriamente igual a 1. Então quando eu coloco o valor de 0,5 em x, nesse ponto, eu tenho um y igual a 1,7, passando para 0,8, eu tenho 1,9, e percebam que quando eu vou para 0,9, o aumento provavelmente já está na segunda, terceira casa, ainda continua em 1,9 no y. Então vejam bem que eu aumentando em x e 0,1 unidades, isso não significa que eu vou aumentar 0,1 unidade em y. E na verdade ele já está chegando num valor limite, que esse é o conceito. E quando eu for para o valor 0,999, eu vou ter o valor igual a 2. Se eu vier para valores mais altos do que o 1, como por exemplo 1,5, o valor é 2,2,
Quando for 1,2 ele vai para 2,1 e já em 1,1 ele já alcança um valor limite 2. Se eu reduzir mais ainda, eu vou ter o valor 1,01 igual a 2. Então, se você substituir o 1 na minha função, eu vou encontrar um valor que não existe, ok? Para o valor de x igual a 1. Contudo, o que é que vocês podem dizer do limite dessa função quando x tende a 1, mas não obrigatoriamente igual a 1? É que tanto vindo por valores menores do que 1 e por maiores do que 1, eu tenho um limite sim na minha função. Esse limite é igual a 2. Assim, eu tenho que o resultado desse limite aqui é o valor 2. Considerem isso aqui um 2. Eu vou voltar aqui no gráfico só para vocês perceberem que quando eu peguei valores discretos, como esse, menos 1, 0 e 1, ficou difícil eu ver no gráfico à direita que ele ia tender para um valor 2. Se você olhar bem, se você maximizar a sua tela e olhar a retinha, você vai ver que essa retinha não está passando próximo do valor 2. Contudo, se eu aproximar os valores de x, pessoal, aí vocês veem que ficam mais fácil de você perceber o x, não x, o y ou o valor da minha função tendendo para valor 2. E quando eu faço a minha tabela, aí eu tenho certeza exatamente de que esse limite dessa função tende ao valor 2. Ok, pessoal? Bom, dando continuidade. Então, vocês viram comigo que eu posso trabalhar os limites de forma informal de duas formas. A maneira gráfica, que é montando o gráfico daquela função, e ao método das tabelas. E aí eu já dou uma sugestão para vocês. Se porventura, numa avaliação, nos trabalhos, eu permitir ou pedir para vocês calcule o limite pelo método gráfico, e aí vocês não conseguirem montar, por exemplo, o gráfico, ou se enrolarem na hora de fazer o gráfico, sempre também façam o método das tabelas, mesmo que eu não tenha pedido, mas você utilizar o método gráfico e o método das tabelas é muito útil para você compreender a questão. E aí depois você resolve a questão de acordo com o que é solicitado. Tá? Algumas vezes eu encontro muitos erros de que quando eu peço pelo método gráfico, a pessoa faz só pelo método gráfico, utiliza valores muito discretos, né? Por exemplo, 1, 2, 3, quando algumas vezes eu preciso segmentar esses valores do x em 1,1, 1,2 e aí vai. Tá? Então, algumas vezes é interessante vocês fazerem esses dois métodos. Pois bem, então uma vez que nós vimos isso, vamos passar agora ao nosso próximo tópico. Como vocês perceberam, eu vim nos valores de x, quando eu tenho um valor de x que tende a A, como por exemplo 2, eu peguei os valores de x e vim de valores menores do que o A, menores que 2, em direção a 2, e peguei valores maiores do que A em direção a 2. A essa situação, existe um termo nos limites em que eu defino como limite lateral. Como assim limite lateral? Pode ser que tenham funções que exibam dois limites diferentes para a mesma função tendendo para o mesmo ponto. A função pode tender a um determinado limite vindo de valores mais baixos do que A, ou a função pode tender a outro tipo de valor L quando ele vem para valores maiores do que A. Assim, nesse conceito, eu vou ter um limite que eu vou demonstrar aqui pelo conceito dele. O limite de f de x ele tende a um determinado valor L quando x tende a A, e vocês estão percebendo que tem um positivo no sobrescrito do A. Então, esse A, ou o valor de 2 ou 1, o que for, quando eu tiver um positivo, significa que eu vou necessitar que o meu valor de x tenda a um valor A vindo pela direita. Isso significa que vindo pela direita, valores maiores do que o A. E quando eu venho com x, ou com um valor de x tendendo para um valor A para valores menores do que A, eu digo que o A ele recebe subscrito como negativo e o x tende a A pela esquerda.
Então, eu vou voltar 2 slides para que vocês compreendam que a gente já viu esse conceito, que é chamado de um limite lateral. Nesse exemplo, vamos pegar a função mais simples, nesse exemplo aqui, o gráfico dessa função. Então, percebam que eu fiz o valor de x tendendo a 2, e eu fiz com que nesse gráfico aqui, o x tenda a 2, aí usando agora o conceito formal, pela esquerda, e portanto seria um valor de 2 lá no limite com expoente negativo, e aqui e o valor de x tendendo a 2 pela direita, que aí seria o valor de 2 agora positivo. Ok? Então a gente já fez esse conceito. E é tanto que, se você pegar o valor de y e fizer essa restinha, a minha função ela tendia a esse valor aqui, vindo quando o x vem pela direita, e quando o x vem pela esquerda, ele sobe o valor L. Ok? Tudo bem. Então, isso é chamado um conceito de um limite lateral. Então, nesse limite lateral, eu posso, então, relacionar também um limite lateral com um limite bilateral. Como assim? Pelo que vocês viram naquela função, quando o x tendia a 2 pela esquerda, o valor da minha função tendia a um determinado valor L. Se não me engano, acho que era 3. Quando ele tendia pela direita, ele também tendia para 3. Assim, o valor do limite tendendo tanto pela esquerda quanto pela direita era o mesmo, era igual. E assim a gente encontra o que eu chamo de limite bilateral. Portanto, a escrita que vocês me viram fazendo naquele momento foi essa escrita aqui. O limite da função f de x quando x tende a A igual a L. Vejam que o A aqui não tem nenhum expoente nem positivo nem negativo. Isso quer dizer que ele tende tanto à esquerda pela direita para o mesmo valor L, se e somente se o limite lateral da minha função f de x, quando x tende a A pela direita, for igual a L, e o limite da mesma função, quando x tende a A pela esquerda, também tende a L. Repetindo esse termo, para os dois limites laterais, tá, o valor do limite tem que ser o mesmo valor de L. Tá certo? Mas, Valber, será que isso não é óbvio? Será que não é óbvio que toda função você vai ter um limite vindo pela esquerda, vindo pela direita, que é o mesmo valor? Nem sempre, pessoal. Por exemplo, vou mostrar para vocês esse próximo exemplo. Aqui é um slide branco, mas vamos pronto. Nesse exemplo aqui, na verdade esse exemplo é o que eu vou ver para vocês. Se eu pegar o limite da minha função de x ao quadrado menos x mais 1, quando x tende a 2 pela direita, eu vejo exatamente o que eu expliquei naquele slide. Percebam que o valor aqui é o valor y ou L igual a 3. Tá certo? Tanto vindo pela direita quanto vindo pela esquerda. Como os dois limites aqui são idênticos, o limite lateral, então posso dizer que existe um limite bilateral, que é a minha função x ao quadrado menos x mais 1, quando x tende a 2, é igual a... Opa, tá errado. Não é igual a 2, pessoal. Deixa eu ver aqui, é igual a 3. Porque se você substituir 2 ao quadrado, 4 menos 2, 2 mais 1, então aqui já está um pequeno errozinho. Aqui é 3. Eu falei para o Lucas que ele devia ter conferido isso aqui. Ok? Pois bem, isso daqui demonstra o limite bilateral. Mas vamos olhar agora, antes de vocês olharem para o gráfico, olhem apenas para essas funções. Vamos determinar o limite da função. Limite de módulo de x sobre x quando x tende a zero pela direita. Então, nesse gráfico aqui, eu vou pegar os valores, se é vindo pela direita, são os valores maiores que zero. Então, percebam que o zero está nesse ponto. Ok? Beleza.
Então, eu vou pegar os valores maiores do que zero. Só que eu vou fazer os valores tenderem a zero, vindo por valores maior que zero à direita. Lembre que a função modular tem uma característica. Todo valor positivo dentro de uma função modular sai positivo. E todo valor negativo dentro de uma função modular também sai positivo. Assim, se eu pegar o 2, que é o valor positivo, e dividir pelo próprio 2, o resultado é 1. Se eu pegar o valor de 4 e dividir por o módulo de 4, que é 4, dividir por 4, o resultado também é 1. Assim, eu crio uma função que é chamada função constante. Nessa função constante, eu vou ter exatamente que, independente do valor de x, sempre eu tenho um valor de y, que é o valor igual a 1. E aí vem o detalhe. Quando eu chego nesse ponto aqui, quando x tender a zero, se eu substituir, eu vou ter o valor de 0 sobre 0. E aí eu pergunto a vocês, quanto é que dá esse valor de 0 sobre 0? Exatamente, eu escutei o pensamento de vocês. Isso daqui para a função, ele não existe. Contudo, Larissa, o que acontece no limite? Percebam que nessa função ele tende para um determinado valor. E que valor é esse, pessoal? É o valor 1. Assim, o limite dessa função, do módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, é o valor de mais 1. Portanto, o limite lateral de 0 tendendo à direita é mais 1. Se agora eu ver o item bravo, eu quero o limite dessa mesma função, só que o 0 tendendo pela esquerda. Quando o 0 tende pela esquerda, ele vem de valores negativos em direção ao 0. E aí, nessa situação, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o valor de, por exemplo, menos 5. Menos 5 dividido por menos 5. O módulo sempre vai sair positivo. Então, eu vou ter o valor de 5 dividido por menos 5. Afinal, embaixo não é uma função modular. E, portanto, o resultado vai dar menos 1. Que é esse valor desse ponto de aqui. E aí, se eu fizer menos 4, menos 3, menos 2, percebam que eu também vou ter uma função constante, e que nessa função constante, ela está indo em direção a que valor? No eixo y, o valor menos 1. Se eu substituir também o valor de 0, 0 sobre 0 não existe, contudo, o limite da minha função, ela tende para um determinado valor, menos 1. E aí vem o questionamento. Para esses limites, existe o limite da função de módulo de x sobre x quando x tende a zero pela direita? Existe, que é o valor positivo mais 1. O limite de módulo de x dividido por x quando x tende à esquerda existe? Sim, existe o valor menos 1. Então, existem os dois limites laterais. Contudo, existe limite bilateral? Pela definição do limite bilateral, ele diz que se e somente se o limite da função à direita e o limite à função à esquerda, o valor tem que ser idêntico. Portanto, nesse exemplo, não existe limite bilateral. Exatamente porque o valor do limite L é diferente dos dois casos. Ok? Então, tranquilo. Então, percebam que eu fiz a evidência gráfica. E mais à esquerda nós temos aqui a evidência por meio das tabelas. E como eu representei para vocês, quando o valor do x for igual a zero, esse valor não existe. Contudo, o valor do limite existe? Existe. Vindo pela parte negativa é menos 1. E vindo pela parte à direita, é 1. Por que eu não digo negativo e positivo? Porque, por exemplo, eu posso pegar o valor menos 2. Quando x tende a menos 2, esse valor aqui, que é uma coisa interessante. Valdir, se eu substituir, deixa eu apagar todos esses valores. Vamos colocar o seguinte limite. Isso aqui não funciona direitinho. O limite da minha função módulo de x Bom, eu vou fazer o x convencional. X dividido pelos próprios x
A mesma função, só que agora eu vou pegar o x tender a um outro valor. Ao menos menos 2, tá bom? Vamos escrever aí, ó. Pronto. Então, quando x tende a menos 2, é a mesma função. Contudo, o que é que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter limites que são diferentes. Enquanto, quando era 0, foi mais 1 menos 1, vamos olhar para o menos 2 aqui na minha função. Então, quando for menos 2 e vir pela esquerda, que teoricamente eu viria de valores negativos, né? Pela esquerda, o valor do limite é menos 1. Tá? E se eu vier pela direita, os valores de x ainda assim vêm de valores positivos, passa do zero, mas também vem de valores negativos. Por isso que nesse conceito a gente não coloca como vindo do negativo e vindo do positivo, e sim vindo pela esquerda do valor do a e vindo pela direita. E o resultado também é menos 1. Assim eu pergunto para vocês, quanto é o limite dessa função quando x tende a menos 2 pela esquerda? Menos 1. E quando x tende a 2 pela direita, também menos 1. Assim existe limite bilateral? Existe para essa situação, ok? Quando x tende a menos 2. Quando x tende a 0, aí não existe. Ficou claro, pessoal? Ok, então nessa situação, nós já definimos os limites laterais e bilaterais. E aí eu queria que vocês fizessem agora comigo esse exercício. Para essa função desse gráfico abaixo, vamos determinar no item alfa quem é o limite da função f de x quando x tende a menos 2. No item bravo, quem é o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita. O limite de f de x quando x tende a 2, simplesmente só 2, né? No item Charlie, e no item delta, o f de 2. Ok, pessoal, estamos de volta. Então vamos lá. Então nessa situação, o que é que eu vou ter? Né? Eu vou ter a situação de que no item alfa eu quero saber o limite da minha função f de x quando x tende a 2 pela esquerda. E no caso vocês estão vendo a imagem especular, provavelmente eu estou apontando à direita, mas considerando aqui com a minha mão esquerda. Então vejam que a minha função ela tem essa característica. Nós temos essa função aqui em preto, todas as duas, claro, são em preto, só que uma delas ela é contínua nesse ponto aqui, ó, nesse daqui, e ela continua descontínua nesse ponto. Então, para todos os valores de x menores do que o 2 ou à esquerda, perceba que a minha função tem esse formato que está à esquerda. Então, ela vai aumentando como se fosse uma função exponencial até o valor no x tendendo a 2. Então, quando o x tende a 2 pela esquerda, o meu valor de y tende para que valor? Percebam que é o valor 2. E o outro detalhe, como que a bola está fechada, significa então que essa função, quando x tende a 2, ele tem esse determinado valor. Assim, o limite da minha função de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, o valor do resultado em y é 2. Se a gente fizer agora pela direita, percebam que o x agora ele vem por aqui, em direção ao 2, concorda? E a minha função que eu tenho que levar em conta é essa daqui. E se você caminhar com a função, vocês vão perceber que para onde o valor do y está caminhando? Pois é, não é o 2. Ele está em direção ao 0. Então, no item alfa, o resultado do limite é 2. No item bravo, o limite é 0. Aí eu pergunto para vocês. A minha função, ela tem limite lateral? Tem. Vindo a 2 pela esquerda é 2. Vindo a 2 pela direita é 0. Mas eu pergunto, os limites são os mesmos? Como não são, tem limite bilateral? Não. Se não tem limite bilateral, no item Charlie, qual vai ser a resposta que vocês vão obter?
realmente que o limite bilateral não existe. Então, nesse exemplo aqui, então o limite lateral não existe. Muito bem. Eita. Vamos considerar isso aqui como não existe. Okay? E por fim, no item delta, o que é que eu vou ter? Eu quero saber qual é o valor de f no ponto 2. E aí é que vem um detalhe. Qual é o valor da minha função quando x for igual a 2, pessoal? Percebam bem que ela está definida sim. Não é esse valor aqui embaixo, porque é o ponto aberto. E sim o f de 2. Está definido como sendo igual a 2. E aí que vem engraçado. A função está definida? Está. Existe limite lateral vindo pela esquerda ou vindo para valores negativos? Existe. Existe limite lateral vindo pela direita? Existe. Contudo, existe limite bilateral? Não existe. Ok? Então, percebam que essa análise dos limites é realmente uma análise bem capciosa, né? Bem interessante que vocês têm que levar em conta. Certo? Bom, pois bem. E aí, perto já de nós encerrarmos esse nosso encontro, nós vamos ter outros tipos de limites. Nós já vimos o conceito informal de limite, tá? Onde nesse conceito informal de limite, o valor da minha função ela tende a um valor L quando x tende a A, não obrigatoriamente sendo igual a A. Nós vimos algumas características, pequenas características de como determinar esse limite pelo método gráfico, pelo método das tabelas, e vimos algumas particularidades, né? Que o limite pode ter um limite lateral ou limite bilateral. Só que existem algumas funções em que os limites não obrigatoriamente vão ter um valor numérico. Como vocês viram no exemplo anterior, o limite lateral da minha função existia, tanto pela esquerda quanto pela direita, contudo, o limite bilateral não existe. Tá? Então, será que eu também posso ter outros tipos de limites especiais? Temos, chamados os limites infinitos. Nesses limites infinitos, eu vou ter a seguinte situação. Vamos considerar essa função, a f de x igual a 1 sobre x. Aqui vocês aprenderam que qual é o único valor de x que ele não pode assumir? É quando x for igual a 0. E por quê? Porque nós vimos que quando x for igual a 0, ou mais especificamente ele tem que ser diferente de 0, a minha função 1 sobre 0 não existe. Contudo, o que acontece se eu determinar o limite da minha função 1 sobre x quando x tende a 0? Pois bem, aí vocês, por isso que a utilidade, pessoal, de vocês utilizarem tanto o método das tabelas quanto o método gráfico. E nesse gráfico aqui, eu vou primeiramente determinar. Bom, para eu saber se tem um limite bilateral, primeiro eu tenho que determinar os limites laterais, vindo pela direita e vindo pela esquerda. Então, no limite da minha função, eu vou utilizar esse limite aqui primeiro. O limite da função 1 sobre x. Quando x tende a 0 pela direita, então no gráfico, o meu x está vindo em direção a 0 por aqui. O que acontece com o meu valor da minha função em y? Quando o x tende a 0, vejam os pontos azuis, eles começam a ir em direção a 0, mas começam a aumentar. E cada vez que eu pego o valor de x e torno muito pequeno, o valor de y começa a elevar. E aí, pessoal, se eu fizer o método das tabelas, o que eu vou ter? Se eu fizer com x igual a 1, 1 dividido por 1, resultado 1. Se eu fizer o x igual a 2, vai ficar 1 dividido por 2, 0,5. Se eu fizer o x igual a 10, eu vou ter 1 dividido por 10, 0,1. Então, o que significa que se eu aumentar o valor de x em direção a valores positivos, né, para grandes valores, cada vez o meu y se aproxima de 0. Por isso que esses pontinhos aqui, ó, estão lá embaixo. Contudo, se agora eu pegar o valor menor do que 1 em direção a 0, se eu fizer o valor de x igual a 0,5, vai ficar 1 dividido por 0,5, que é a mesma coisa que 1 dividido por 5 sobre 10, inverte a fração, 10 dividido por 5, x, o y vai ser igual a 2. Se eu dividir 1 por 0,1, o resultado é 10. Se eu dividir por 1 por 0,01, 100, e aí vai. O
que é que acontece com os valores de y? A minha função torna no formato, se eu unir esses pontinhos, olha para onde é que eles estão em direção. Em direção a um valor crescente de y. E cada vez que eu vou tendendo a zero, o que vai acontecer com o valor de x? Ele vai tender para valores de y maiores, maiores, maiores. E na situação quando o x for igual a zero, qual vai ser o valor de y? Se o x for igual a zero, a minha função não existe. Contudo, se ele tende a zero, os valores de y crescem para que valor? Exatamente para o infinito. Assim, o limite da minha função 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, lembrem da definição do limite. O x não precisa obrigatoriamente ser igual ao valor de a. Então, quando ele tende à direita, mas não obrigatoriamente igual a ele, a minha função vai tender a um valor mais infinito. Então, é um tipo de exemplo de um limite que existe, sim, um limite infinito. Se eu pegar essa mesma função e agora colocar 1 sobre x, mas quando x tendendo a zero pela esquerda, então eu estou fazendo exatamente esse outro trajeto. Tá? E olha o que acontece com o comportamento da minha função. Ela já tem valores negativos, ela começa a se tornar mais negativa ainda, mais negativo, e vai em direção a quem, pessoal? A valores maiores, ou em módulo maiores de y, ou mais negativos ainda. E, portanto, esse limite, quando x tende a zero pela esquerda, ele vai para menos infinito. Pergunta, tem limite lateral? Tem. Tanto vindo à direita, 1 sobre x, quando 0 tende à direita, é mais infinito, quando o limite de 1 sobre x, quando 0 tende à esquerda, é menos infinito. Contudo, tem limite bilateral? Não tem, porque os dois limites são diferentes. Assim, eu crio um conceito também desse limite infinito, em que existe uma reta onde essa função, ela nunca vai cruzar com essa reta. Onde mais especificamente para a função 1 sobre x, essa reta é a reta do eixo y vertical. Assim, eu crio um conceito com um nome chamado de assíntota, que a assíntota é exatamente aquela que nunca vai cruzar, vertical. Então, eu vou criar um eixo onde eu tenho uma assíntota vertical, onde a função nunca vai cruzar esse eixo. E aí, a gente trabalhou com aquela função 1 sobre x, que é chamada uma função ímpar. E agora o que acontece se eu pegar a mesma função, só que colocar o x elevado ao quadrado aqui embaixo? Então, se vocês olharem bem, para valores positivos de x, vamos fazer da mesma forma, que o limite da minha função 1 sobre x ao quadrado, tá? Quando o x tende a zero pela direita. Quando ele tende a zero pela direita, ele tem essa característica, esse formato dessa função, e aí o meu gráfico da minha função ele vai tender para valores positivos, e vocês vão já de concordar comigo que o limite dessa função, quando ele tender para valores muito pequenos em direção a zero, é o valor do x mais infinito. Devido à característica do x elevado ao quadrado aqui embaixo, se eu pegar qualquer valor negativo, quando eu levar ao quadrado, se torna positivo. E eu vou ter a mesma função aqui, ó, valores negativos, e quando ele vai se aproximando do zero, os valores vão tender a ser positivos, e para valor de y positivos. Assim, o limite da minha função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero pela esquerda, é o valor mais infinito. Portanto, se os dois limites são idênticos vindo pela esquerda ou pela direita, então eu vou ter um limite bilateral. Nesse limite bilateral, então, eu tenho aqui um limite da minha função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, não preciso mais colocar vindo pela direita ou vindo pela esquerda, é o valor mais infinito. E, de novo, eu crio uma assíntota vertical. É aquela reta vertical onde a função nunca vai chegar, nunca vai encostar. Ou, se ele chegar a encostar, será no infinito. Ok? Pois bem. E aí, uma vez que vocês já sabem agora sobre todos esses conceitos de limites, podemos trabalhar com os limites básicos.
Vocês já viram o conceito de limite, já viram que podemos utilizar o método gráfico, o método das tabelas, o método dos componentes para poder determinar os limites. Agora a gente vai entrar numa resolução numérica desses limites. Bom, então, nesses limites básicos, pessoal, isso aqui é a introdução para que vocês possam compreender a trabalhar com os limites agora, só nessa situação, só que agora vocês vão utilizar de forma numérica, não obrigatoriamente utilizando o método gráfico ou o método das tabelas. Então, se eu tiver dois valores reais quaisquer, um valor A e um valor K, sejam os dois números. Então, eu vou primeiro colocar esse valor desse limite, que eu vou chamar de limite número 1, que sai um tamanho L. Vou botar esse pontinho aqui, ó. Então, eu vou dizer que o limite de um K, quando x tende a A, onde esse K é um número. Se ele é um número, ele é uma constante. Assim, o limite de um valor constante é o resultado de uma constante. Portanto, por exemplo, se o K for igual a 2 e o x igual a 1, eu vou ter o limite de 2 quando x Bom, vocês compreenderam, né? Porque aqui está complicado. O limite de k quando for 2, quando x tende a 1, o limite de uma constante sempre é uma constante. Sempre é o mesmo valor da constante. Então, o limite de 2 quando x tende a 1 é 2. O limite do valor 2 quando x tende a 15 é 2. E o limite de 2 quando x tende a 250 também será 2. O segundo limite básico é esse daqui. É o limite de x quando x tende a A. Percebam que eu peguei a função e coloquei o mesmo valor de x, que é o valor com que ele tende a A. Ora, se o valor de x tende a A e eu estou querendo calcular o limite de x, significa que o resultado desse limite é o próprio A. Então, se eu tiver o limite de x quando x tendendo a 1, o resultado é 1. Se o limite de x quando x tendendo a 5, o resultado é 5. E os outros dois limites básicos que vocês vão ver, nós já vimos no slide passado. É o limite da função 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita e a 0 pela esquerda. Quando ele tende a 0 pela direita de 1 sobre x é o valor mais infinito, e o valor 1 sobre x é igual a menos infinito. E aí, agora a gente vai entrar num conceito e a gente vai utilizar os limites básicos para escrever, para resolver os limites. Então, seja um número real a qualquer, tá ok. Acompanhe comigo. O limite da minha função f de x, quando x tende a A, eu vou chamar de um limite L1. Tá certo? E eu vou pegar uma outra função e chamar o limite da função g de x, quando x tende para o mesmo valor A. E aqui eu vou ter o valor de L2. Então, são duas funções diferentes, f e g de x, mas que tendem para o mesmo valor A. Tá? E é claro que eles vão tender para limites diferentes. A função f de x vai tender para o limite 1 e a função g de x tender para o limite igual a 2. Assim, uma primeira propriedade que eu tenho desses limites é que, se eu calcular o limite da soma ou da subtração dessas duas funções dentro do próprio limite, então percebam bem aqui, ó, é o limite de f de x mais ou menos g de x. Percebam que o f de x e o g de x está dentro da minha função, também dentro do meu limite. Quando x tende a A, eu posso separar em dois limites. Um limite, primeiramente, só do f de x, somado ou subtraído com o limite da minha segunda função, g de x. Ora, se a gente já admitiu que o limite de f de x quando x tende a A é o L1, e o limite de g de x quando x tende a A é L2, significa que o resultado dessa soma desses dois limites
é a soma ou a subtração do L1 mais o L2. Se eu tiver o produto dessas minhas duas funções, o limite de f vezes g de x, eu posso separar no produto entre dois limites. Então vai ser o limite da minha função f de x multiplicado pelo limite da minha função g de x. Ora, pela definição, isso daqui é o L1. Só não está escrevendo 1. Muito bem. Vamos lá. L1. E aqui é o L2. Assim seria o produto de L1 vezes L2. Se eu fizer a razão entre esses dois limites, eu tenho o limite de... Não a razão entre os dois limites, desculpa. A razão entre as duas funções dentro do limite de x tendendo a de f de x sobre g de x, eu posso separar em dois limites e dividir os valores dos dois limites. Isso significa que é o limite de f de x quando x tende a a, dividido pelo limite de g de x quando x tende a a, não é tender a 1, tá bom? Isso é igual a o limite L1 sobre L2, contanto que o L2 seja diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou ter um resultado impróprio e, portanto, teoricamente, esse limite não existe. E, por fim, eu vou ter o limite da minha função. Só um instantinho. Eu vou ter o limite. E isso aqui é interessante, que esse limite ele pode envolver tanto para a raiz, mas também para o expoente. Aqui ele colocou como limite da raiz enésima de f de x quando x tendendo a a. Então, se eu tenho uma raiz, eu posso colocar essa raiz do lado de fora e calcular primeiramente o limite dentro da raiz. Para facilitar então a conta, eu tenho aqui o limite de f de x quando tende a a. E aí, uma vez que eu resolvo esse limite, eu vou tirar a raiz enésima do resultado desse limite. Então, eu tenho aqui a raiz enésima de L1, contanto que esse L1 seja maior que zero, até porque nós estamos trabalhando no domínio dos reais, não dos números complexos. Ok?